Tenho 37 anos e lido com finanças desde que terminei a universidade. Nada de extraordinário, apenas alguém que sabe manejar números e que sempre foi meio nerd com investimentos. Há 8 meses deixei meu emprego como gerente financeiro. Não fui demitido, pedi demissão. 3 semanas atrás, eu ia caminhando pela avenida principal. Fazia muito calor, eu usava uma camisa normal e jeans, nada fashion. Nunca fui desses que se vestem para impressionar. Ouço então um motor acelerando e desacelerando, como que para chamar atenção, e uma BMW estaciona bem a meu lado. Foi quando Roberto, o novo marido da minha ex-esposa, um tipo arrogante, abaixa o vidro e diz, quase gritando: "Ainda a pé? Algumas pessoas nunca progridem." As pessoas se voltam. Tenho vontade de morrer. No assento do passageiro está ela, Joana, minha ex-esposa. 7 anos de casamento e agora olha para mim como se eu fosse um lixo. Riu. Aquele riso que antes me encantava, agora me dá nojo. "É triste te ver assim", diz ela, movendo a cabeça num gesto de falsa piedade. Roberto acelera o motor 1, 2 vezes. Querem que todos vejam seu carrão. E são. E eu fiquei ali parado, com um nó no estômago, enquanto uma senhora olhava para mim com pena. Respirei fundo, sorri tranquilo, porque eu sabia de algo que eles ignoravam. Deixe-me contar como chegamos àquele ponto. Joana e eu nos casamos faz 8 anos. Ambos tínhamos 30 anos. Ela, formada em gestão de recursos humanos, eu, em finanças corporativas. Ganhava bem, tínhamos estabilidade. Eu sempre fui diferente com o dinheiro. Enquanto meus colegas de trabalho compravam carro do ano e casas com dívidas até o pescoço, eu investia em ações. Vivíamos bem, mas sem ostentação. Joana não se conformava com esse estilo de vida. "Você precisa pensar grande", dizia. "Olha o Roberto, esse sim sabe viver." Roberto chegou à empresa dela há 2 anos, como gerente de operações. Usava o carro da empresa como se fosse seu. Roupas caras, viagens frequentes. Tudo o que eu não era, tudo o que ela queria. Quando decidi deixar meu emprego para me dedicar em tempo integral aos investimentos, Joana enlouqueceu. Não entendeu. Eu tinha dinheiro suficiente poupado. Queria liberdade para me movimentar sem estar preso a um escritório. Mostrei a ela os números, as projeções, mas para ela eu era apenas mais um desempregado. O divórcio foi rápido. E 3 meses depois, ela já estava postando fotos com Roberto. Restaurantes caros, praias, roupas de grife. E logo vi esta postagem, que foi como um soco no estômago. Enfim, com alguém de sucesso. 200 likes, um monte de comentários, amigos que tínhamos em comum a felicitavam. "Que bom que você encontrou alguém com ambição, você merece um homem de verdade." Cada comentário doía. Mas pior mesmo eram os encontros sociais. Eles chegavam juntos. Roberto com seu terno perfeito, o relógio caríssimo, como se fosse o dono do mundo. Joana pendurada em seu braço, toda orgulhosa. Em uma dessas festas, Roberto me diz: "Investimento é para quem tem dinheiro. Você deveria procurar um trabalho de verdade, como os adultos responsáveis." Joana ri e acrescenta: "Eu precisava de um homem com ambição. Nem todos nascem para triunfar." Aguentei, sorri, não disse nada. Fui embora mais cedo. Em meu AP, um lugar simples, porém meu, todo quitado, sentei-me em frente ao computador e conferi minhas contas, investimentos e relatórios recebidos naquela semana. A satisfação me fez sorrir, porque se Joana e Roberto pensavam que eu era um fracassado, a verdade era outra. Eu vinha investindo desde que tinha 20 anos. Comecei pequeno. Ações de empresas estáveis, fundos indexados, nada arriscado. Fui perseverante. Todo mês, aplicava 30% do meu salário. Enquanto meus colegas gastavam com aparência, eu estava construindo algo real. Aos 30 anos, eu já tinha 2 apartamentos que geravam renda. Aos 35, o meu portfólio já valia mais que a casa da maioria dos meus conhecidos. Então, como meu dinheiro trabalhava melhor que eu, deixei meu emprego. E aí vem a parte que me faz dar risadas. Alguns meses após o meu divórcio, tive a informação de que uma empresa média de tecnologia estava em busca de capital para se expandir. Analisei os números. Boa margem, crescimento sustentado, gerenciamento decente. Era uma oportunidade sólida. A empresa tinha mais de 200 empregados, com faturamento anual de uns 300 milhões de dólares. Os donos originais queriam retirar-se parcialmente e buscavam sócios estratégicos que injetassem capital. Comecei as negociações. Tudo discreto, tudo através de advogados e assessores financeiros. Ninguém sabia a minha real identidade, somente a diretoria principal. Levamos 3 meses para concluir o acordo. Coloquei uma quantidade considerável de dinheiro. Não vou dar a cifra exata, mas digamos que foi o suficiente para comprar 35% da empresa. Com isso, tornei-me sócio minoritário, mas com poder de voto em decisões estratégicas e com acesso a toda a informação financeira, avaliações de desempenho e despesas departamentais. Já adivinharam qual é a empresa?
Isso mesmo. A empresa onde trabalhavam Joana e Roberto. Juro que não planejei assim. Quando começaram as negociações, eu nem sabia que eles trabalhavam lá. Só fiquei sabendo quando assinei a carta de intenções. Até pensei em desistir do negócio, mas meus assessores me convenceram do contrário. E aí é que as coisas começaram a ficar interessantes. Na qualidade de sócio, comecei a receber relatórios mensais. Situação financeira, análise de departamentos, avaliação de pessoal, tudo. E comecei a notar coisas estranhas no departamento de Roberto. Ele era gerente de operações, controlava a logística, provedores e alguns contratos. E suas despesas eram altíssimas. Viagens constantes, restaurantes e hotéis caros, que mais pareciam viagens de férias. Mas os resultados de seu departamento eram medíocres. Não exatamente ruins, porém não justificavam toda aquela despesa. Analisei mais a fundo. O BMW que ele dirigia fazia parte de um aluguel corporativo que ele solicitou como parte do pacote. As viagens eram superfaturadas. O relógio suíço provavelmente havia sido comprado com um bônus recebido por um projeto que ele cumpriu o mínimo. Tudo era fachada, construída com recursos da empresa. E Joana? Examinei seu histórico. Havia sido coordenadora de RH. De repente, depois de se casar com Roberto, foi promovida a gerente júnior. Estranho, não? Sua avaliação de desempenho era média, nada especial. Nepotismo clássico. Tive aí um conflito moral. Devia usar essa informação? Denunciar? Por fim, decidi não fazer nada, apenas observar. Eu não buscava vingança, apenas paz mental. E, de certa forma, o fato de ter essa informação me dava exatamente isso. Eu sabia a verdade. Eles não sabiam que eu sabia. Mas as humilhações prosseguiram. Há 2 semanas houve uma reunião social, aniversário de um amigo em comum. Eu quase que não fui, mas ele insistiu. Cheguei bem simples, como sempre. Eles chegaram num Audi novo, maior do que o BMW, mais chamativo. Mal me viu, Roberto começou. Olhem quem chegou, o investidor imaginário. Joana acrescenta. Alguns nunca aprendem a progredir na vida. Roberto complica. Eu acabo de fechar um contrato milionário. E você? Continua andando de ônibus como um estudante universitário? Joana arremata. Por isso te deixei. Precisava de um homem de verdade. Em seguida, Roberto começa a se gabar. Eu trabalho numa empresa séria, não em fantasias. Gerencio equipes de verdade, não portfólios imaginários. Todos se sentem incômodos. Alguns desviam o olhar, outros fingem não escutar. Ninguém me defende, ninguém diz nada. Eu apenas sorrio, um sorriso tranquilo, quase divertido. Jorge, um amigo, se aproxima. Ele me conhece desde a universidade. Você parece muito tranquilo para alguém que acabam de humilhar. Respondo. As aparências enganam. Em breve você vai ver. Saí cedo da festa, cheguei ao meu AP e abri meu e-mail. Havia uma mensagem do CEO da empresa, convidando-me formalmente à apresentação da nova estrutura societária. O evento seria dentro de 2 semanas. Toda a empresa estaria presente. Era a oportunidade de revelar a identidade dos novos sócios. Respondi afirmativamente. Era o momento para que o gerente de sucesso conhecesse seu novo chefe. A reunião estava marcada para uma quarta-feira, às 10 da manhã, num renomado hotel. Salão para grandes conferências. A empresa alugou o espaço completo, porque iam estar presentes todos os empregados, 200 pessoas. Era um evento importante. Novos sócios, nova visão estratégica. Tudo muito corporativo. Cheguei cedo, 30 minutos antes. Entrei discretamente, cumprimentei o CEO e os outros sócios fundadores. Eles já me conheciam pessoalmente e me levaram a sentar na zona do público. No momento, nada de área VIP, nada chamativo. Só esperaríamos o momento indicado. Sentei na 5ª fila, lado direito, paletó esportivo cinza, camisa branca sem gravata, calças pretas. Simples, porém apresentável. A meu redor, a gente ia chegando, gerentes, coordenadores, assistentes. O burburinho crescia. Havia café, bolachas, um ambiente meio festa corporativa. Então eu os vi entrar. Roberto num terno azul marinho que certamente custou o que eu gasto em 3 meses de supermercado. Gravata italiana, sapatos brilhando e o tal relógio suíço no pulso. Caminhava como se fosse o dono do lugar, cumprimentando a todos, dando tapinhas nas costas, rindo alto. Joana ia com ele, vestido preto sob medida, salto alto, maquiagem perfeita. Com pose de bem-sucedidos, sentaram-se na 3ª fila, área de gerência. Roberto continuava cumprimentando as pessoas, contando piadas. Um colega de seu departamento lhe diz algo, ele solta uma gargalhada que ressoa em todo o recinto. Eu só observava, tranquilo, quase divertido. Às 10 em ponto, as luzes baixam. Uma apresentação aparece na tela gigante, com o logo da empresa.
O CEO sobe ao palco, inicia seu discurso, fala sobre o crescimento dos últimos anos, os desafios do mercado, a necessidade de capital fresco para a expansão. As pessoas aplaudem nos momentos certos, tudo muito ensaiado. Logo vem a parte importante. Como sabem, diz ele, encerramos uma rodada de investimentos que nos permitirá duplicar operações nos próximos 2 anos. Incorporamos novos sócios que não só trazem capital, como também experiência e visão de longo prazo. Murmúrios de aprovação. Roberto assente, como se ele tivesse sido parte das negociações. O CEO continua. O principal de nossos novos sócios adquiriu uma participação de 35%. É um profissional com mais de 15 anos de experiência em finanças corporativas, especializado em investimentos estratégicos e gestão de portfólios. As pessoas se mexem em seus assentos. Curiosidade, quem é? Será que a gente conhece? É alguém famoso? Esse sócio, diz o CEO com um sorriso, terá voz e voto em todas as decisões estratégicas e operativas da empresa. Estará participando em auditorias de desempenho, otimização de recursos e reestruturação departamental. Vejo Roberto franzir a testa. Algo nessas palavras não o agradou. Auditorias de desempenho, otimização de recursos, reestruturação. E, após uma pausa dramática, sem mais preâmbulos, gostaria de lhes apresentar nosso novo sócio. Por favor, deem as boas-vindas a Jaime Martins. Eu me levanto. O salão fica em silêncio. Caminhando pelo corredor central, passo rente à fila de Roberto. Vejo de esguelha a cara dele. Sua expressão passa da confusão ao pasmo absoluto. Em 2 segundos o queixo cai, literalmente. Joana empalidece, branca, como se tivesse visto um fantasma. Ouço um murmúrio crescente, pessoas que me reconhecem. Um companheiro do departamento de Roberto solta um riso nervoso que tenta dissimular com uma tosse. Subo os degraus para o palco. O CEO me dá a mão. Sorriso profissional de ambos os lados. Eu me ponho em frente ao microfone. 200 rostos me olham, alguns surpresos, outros confusos. Roberto parece querer desaparecer. Bom dia, comecei. Minha voz sai tranquila, firme. Para quem não me conhece, meu nome é Jaime Martins. Sou o novo sócio desta empresa. Pausa, respiro, prossigo. Meu enfoque será em 3 pilares fundamentais: meritocracia, eficiência operacional e resultados mensuráveis. Creio firmemente que o sucesso de uma empresa é construído com trabalho real, não com aparências, com substância, não com vaidade. Vejo Roberto se afundar na poltrona. Joana olha para o chão. Nas próximas semanas, estaremos implementando auditorias exaustivas em todos os departamentos. Avaliaremos despesas, resultados, retorno de investimento. Cada área será medida por seu verdadeiro desempenho, não por sua capacidade de se ver bem no papel. O ambiente está tenso. Alguns gerentes se mexem incômodos, outros assentem com aprovação. Os empregados de baixo escalão parecem emocionados. Será que finalmente alguém vai investigar o que os chefes fazem? Termino meu discurso com algo simples. Estou aqui para construir algo sólido e duradouro. Espero contar com todos vocês. Obrigado. Aplausos moderados. Desço do palco, o CEO me dá tapinhas nas costas, empregados vêm me felicitar e se apresentar, fazer contato com o novo sócio importante. Procuro com os olhos Roberto e Joana. Não estão mais lá. Tinham ido embora, saindo pela porta lateral. Fugiram como ratos. As semanas seguintes foram brutais para eles. A auditoria que determinei foi exaustiva. Contratei uma firma externa para evitar conflitos de interesse. Analisaram tudo, cada fatura, cada viagem, cada despesa de representação. E os resultados foram exatamente o que eu esperava. O departamento de Roberto tinha despesa 30% acima da média, porém com resultados 15% abaixo. Seus famosos contratos milionários eram exageros, números inflacionados, projeções otimistas que nunca se concretizaram. O carro era de aluguel corporativo, que ele justificou com argumentos fracos. As viagens eram metade trabalho, metade turismo. Tudo documentado. O caso de Joana foi mais sutil, porém igualmente claro. Sua promoção não tinha justificativa técnica. Sua avaliação de desempenho era média, sem progressos extraordinários, somente a relação com Roberto. Na junta diretiva, apresentei as descobertas, friamente, sem emoções, somente números e fatos. Os demais sócios estavam incomodados. Tinham estado pagando por ineficiência disfarçada de êxito. A recomendação foi clara. Reestruturação do departamento de operações, eliminação das despesas supérfluas, revisão de progressão injustificada. Roberto e Joana foram chamados para uma reunião privada com o CEO e a diretora de RH. Ofereceram-lhes um acordo.
demitir-se voluntariamente ou sofrer um processo de demissão por justa causa que mancharia seus currículos. Escolheram pedir demissão. As redes sociais de Joana mudaram. As postagens de luxo desapareceram. O perfil se tornou privado. As fotos em restaurantes caros foram apagadas. O Audi também era alugado. Tiveram de devolvê-lo. Soube por amigos em comum que eles se mudaram para um apartamento mais modesto, que Roberto conseguiu emprego numa empresa menor com um salário normal, que Joana voltou a ser coordenadora em outra firma. Não senti triunfo, não tive a sensação de vingança cumprida. Senti foi paz, validação, a confirmação de que vale a pena fazer as coisas bem, embora seja em silêncio. Um sábado, 2 meses depois, eu os vi no supermercado. Coincidência total. Eles empurravam um carrinho com itens básicos. Nossos olhares se cruzaram. Joana desviou o olhar imediatamente. Roberto me saudou com a cabeça. Uma saudação mínima, educada, porém fria. Fiz o mesmo e seguimos cada um por seu lado. Não houve drama, não houve palavras, não houve nada. E isso foi o mais satisfatório de tudo. Aprendi que a melhor vingança não é destruir alguém. É simplesmente viver bem. É conhecer seu próprio valor, apesar de ninguém mais vê-lo. É trabalhar em silêncio e deixar que os resultados falem. Nunca se trata de provar algo a outros. Trata-se de conhecer seu próprio valor e não precisar de reconhecimento.